Isaías 44, ele vai falar: eu sou o Eterno, além de mim não há Deus. Escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou eterno. Tá vendo? Troca o eterno ali pra você ver. Não vai mudar nada o contexto, só vai adicionar: eu sou o eterno, além de mim não há Deus. Eu sou o mesmo, eu sou o eterno. Isaías 41:4. Quem fez e executou isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o eterno. Eu, o Senhor, o eterno. Mesma coisa, Apocalipse 1, versículo 17, versículo 18. Eu sou o eterno, o que morreu e voltou a viver. Né? O que vive. Eu sou o eterno, o que vive. Morri e agora voltei a viver. Tá? Eu vou explicar outra coisa aqui. Apocalipse 2:8, você citou. Vai falar: eu sou o primeiro e último. Por que não? Vai lá, ó. Eu sou o eterno, que morreu e voltou a viver. A questão é a seguinte: o título é dado para Deus, e logo em seguida, o que acontece? Logo em seguida, fala o seguinte, ó, Apocalipse 1:18, Jesus ele é o primeiro e o último, porque ele é eterno. E a sua declaração feita a seguir define a experiência, esse aqui é um texto que eu fiz, tá? Define a experiência que ele passou em sua encarnação. Não tem nada a ver com uma explicação do título que ele usou. Então, ele cita que ele é o eterno, e logo em seguida ele fala a experiência que ele passou. Não tem uma explicação. Se você falar que tem uma explicação, a gente pode até aceitar. Mas espera aí. Eu vou usar essa Bíblia aqui, tá? Se você falar que tem uma explicação, pode até ter. Mas tem por uma outra coisa que ele fala. Que é essa aqui, ó. Você pode até falar que é uma explicação. Mas é uma explicação. Pega aí na TNM aí. Pega aí na TNM pra você ver. É uma explicação disso aqui. Aqui. E quando eu vi... Pera aí, deixa eu pegar outra Bíblia. Aqui. Pega aí na TNM, Adriano. Você vê qual que é a explicação. Se for falar que é uma explicação, beleza. Mas não é do primeiro e último. Aqui. 1:18 aqui. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Vírgula. E o que vivo. E fui morto. Então é um título. E o que vivo é um título. Pode pegar aí na TNM que é um título. Esse eu que vivo ou o vivente é um título, tá? Aí ele vai falar: e fui morto, mas eis que estou aqui para todo sempre. Se você falar que é uma explicação do eu que vive. Pode pegar aí na TNM que tá desse jeito. Deixa eu pegar aqui na TNM também. Pera aí. Apocalipse 1, versículo 18. Tá aqui. Ó. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Aí, ó, tá vendo? Ele vai explicar. Se você falar que é uma explicação do que ele fala em seguida. Eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou o eterno e aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e da sepultura. Então é uma explicação do e aquele que vive, não do eu sou o primeiro e o último. Pode falar. Só que tem umas coisas aí que precisamos levar em consideração. Livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: João às 7 congregações que estão na província da Ásia, que vocês tenham bondade merecida e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Aqui é um título dado para alguém. Quem é esse alguém aqui que recebe o título daquele que é, que era e que vem? Esse aí é o Pai. O Pai. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel,
o primeiro dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Aí no versículo 8, onde aparece pela primeira vez em Apocalipse o título Alfa e Ômega, ele é dado para aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso, que você disse que é o Pai. Sim. Então quem que é o Alfa e o Ômega aí no versículo 8? Aqui é o Pai. Perfeito. Quando você chega no versículo 17, Jesus falando assim, ó. Quando vi, caí como o João Batista fala. Que João Batista? João falando assim. Quando vi, caí como que morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, ponto. Eu sou o primeiro e o último, vírgula, e aquele que vive, ponto. Aí ele explica melhor. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Tá. Então, quando é citado o título primeiro e último, logo depois é explicado o motivo. Lá em Isaías 44, Jeová é o primeiro e último, porque além dele e antes dele, não existe igual a ele. Não existe outro Deus antes do Pai, e não vai existir outro Deus após a existência do Pai, igual a ele. No versículo 7 lá de 44:7 fala: quem é semelhante a mim? Uma pergunta retórica, que inclusive é respondida na própria Bíblia, dizendo que ninguém é semelhante ao Pai. Aí quando você chega no Apocalipse 2, versículo 8, Jesus ele diz assim, ó: ao anjo da congregação em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, vírgula, aquele que morreu e voltou a viver. Então, sempre quando é aplicado a Jesus o título primeiro e último, é na questão de estar morto e voltar a viver. Isso é ressurreição. É no quesito ressurreição. Para confirmar isso, você pode voltar a ler no versículo 5, onde um título dado para Jesus é o primeiro, o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro do grupo dos mortos. Mas como assim primeiro dentre os mortos? Aí a explicação melhor está em Atos 26, 23. Aqui, ó, eles já sabiam disso. Atos 26, 23. Está escrito assim, ó, que o Cristo havia de sofrer e como primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Por isso que ele é o primeiro. No contexto de ressurreição, ele foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Então, toda vez que Jesus é primeiro e último, o contexto não é sobre existência, é sobre ressurreição, é sobre estar morto e voltar a viver. É exatamente isso que você lê no texto. Engraçado que você citou você disse que o primeiro e último tem a ver com... Aliás, você falou que alfa e ômega é o mesmo sentido de primeiro e último. Tem um texto em Apocalipse que usa esses dois títulos, alfa e ômega, vírgula, o primeiro e o último. Então, sua explicação está correta sobre o alfa e ômega. Quem dá essa explicação é a própria Bíblia. Ele traz o título e explica o motivo. Isaías 44, primeiro e último, porque além do Pai não existe outro Deus igual a ele. Depois do Pai não vai existir ninguém igual a ele. Ele é primeiro e último. Para Jesus, primeiro e último, porque ele estava morto e voltou a viver. Ele é o primeiro porque foi o primeiro a ser ressuscitado. E o último é porque depois dele Jeová não vai ressuscitar mais ninguém. Quem vai ressuscitar todo mundo é Jesus. Por isso que diz, né, que é ele que recebeu ou que tem a chave do Hades. Pronto? Pronto. Então, beleza. Só que aí você não respondeu o que eu trouxe. Porque Deus, ele falou que ele é o primeiro e o último também em Isaías 48, 12. Aí aquele é o primeiro e último porque ele é o mesmo. Ele não muda. Isaías 41, 4, eu, o Senhor, o primeiro e o último. Né? Então ele é o Senhor e por isso ele é o primeiro e o último. Por isso que não faz sentido. Por isso que não faz sentido ser uma explicação. O primeiro e o último necessitar de uma explicação.
Não tem sentido, porque senão ele é Deus, né? Vamos falar que é o Pai. O Pai, ele é o primeiro e o último porque ele é imutável. Ele também é o primeiro e o último porque ele é o Senhor. E ele também é o primeiro e o último porque além dele não há Deus. Ou seria o eterno, só significar eterno. Se colocasse que só significa eterno, olha como é que vai ficar. Eu sou o eterno, além de mim não há Deus. Eu sou o mesmo, eu sou o eterno. Eu sou o Senhor, o eterno. Não é uma explicação, é um título. Um título não exige explicação. Agora muda para Jesus. Muda para Jesus. E eu li aqui e eu trouxe um negócio que você também não me respondeu. Que é Apocalipse 1, que eu trouxe aqui, e você não me respondeu. Apocalipse 1:17. Vamos lá, eu vou mudar, eu vou colocar eu sou o primeiro e o último primeiro aqui, e depois eu vou colocar eu sou eterno. Ó. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu sou o eterno, e aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Você está vendo? Não exige uma explicação. Apocalipse 2:8 também não exige. Não é uma explicação, é um título. É um título que é dado para Jesus para indicar a divindade dele, e logo em seguida ele fala o que ele passou ao se encarnar. Não se pode ser uma explicação, não tem sentido. Porque senão você vai falar que todas as vezes que aparece o primeiro e o último para Deus, vai ter uma explicação. Então Deus ele é o primeiro e o último porque ele é imutável, ele é o primeiro e o último porque é o Senhor, e porque além dele não há Deus. Se todos eles significa que ele é Deus, né? O primeiro e o último significa que ele é Deus, só que com diversos outros significados, para Jesus também não seria diferente. Ele é Deus e logo em seguida ele dá um significado também. Só que não muda o fato de que ele é Deus. Entendeu o que eu quis dizer? Se você falar que para Deus tem seus significados, mas não muda o fato de que o primeiro e o último significa que ele seja o Todo-Poderoso, mas com significado em diante, não vai mudar nada para Jesus. Porque, beleza, o Pai é o primeiro e o último porque ele é imutável, o Pai é o primeiro e o último porque além dele não há Deus, e o Pai é o primeiro e o último porque ele é o Senhor. Beleza. Então o Filho é o primeiro e o último porque ele ressuscitou e voltou a viver, mas não muda o fato de que ele tem o título divino de que ele é Deus. E Apocalipse 1:17 não fala que ele é o primeiro e último porque ele morreu e voltou a viver. Fala o seguinte, lê de novo, ó. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Então ele não está explicando o primeiro e o último. Ele está explicando a segunda afirmação dele. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Aí ele vai falar, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Pode falar. Então, no mesmo sentido em que o Pai é primeiro e último, Jesus também é. Oi? Então, no mesmo sentido que o Pai é primeiro e último, Jesus também é primeiro e último, é isso? Eu só trouxe uma ideia para você, olhando da sua ótica, né, de que o título primeiro e último necessita de uma explicação em diante, tá? Indicaria o seguinte: o Pai é o primeiro e último porque ele é imutável, o Pai é o primeiro e último porque além dele não há Deus, e o Pai é o primeiro e último porque ele é o Senhor. É isso que eu tô trazendo para você. Sim, é verdade. Se você for levar nessa ótica aí, você vai ter que falar que tem uma explicação para todas as vezes que ele usa o título primeiro e último. Mas tem. E essa é a explicação que você deu. Agora, para quando é para Jesus, é só no quesito ressurreição. Sempre está relacionado à ressurreição. Oi? É isso que eu trouxe. Se você levar nesse viés, não vai mudar o fato de que Jesus é Deus. Não, ele pode ser Deus sim. A questão aqui não é se ele é Deus ou se ele não é. A questão é por que ele é primeiro e último. Ele é primeiro e último dentro de um contexto onde o assunto é morte e ressurreição. Tá? Para Jesus aparecem 3 vezes. Apocalipse 1, 17 e 18, e ali fala sobre morrer e voltar a viver. Aparece em Apocalipse 2:8, que também fala sobre ele estar morto e voltar a viver.
Então, o contexto sempre é sobre morte e ressurreição. Mas Entendeu? você, E aí, Augusto, só para te passar, ó. Se Tá. você disser assim, Adriano, mas o Pai é primeiro e último, Jesus é primeiro e último. Eles têm o mesmo título, prova que eles são deuses iguais, ou têm a mesma divindade, ou um é igual a Deus como o outro. Beleza. Só que também, pelo mesmo motivo que o Pai deveria receber primeiro, o título primeiro e último, o Filho também tem que receber. Aí você tem que dizer que Jesus é primeiro e último também, porque ele é Senhor, porque ele é isso, porque ele é. Qual foram os três motivos que você deu aí? Porque ele é imutável, o Senhor e além dele não há Deus. Pronto, aí você tem que dizer também que Jesus ele é de primeiro e último porque ele é imutável, porque ele é Senhor e porque além dele não há Deus. É. Só que quando é aplicado para Jesus, que o contexto é sobre ressurreição, você também tem que usar isso para o Pai. É a regra do 6 por meia dúzia. Uhum. Sim. Aí você tem que dizer que o Pai também é primeiro e último porque ele estava morto e voltou a viver. E óbvio que isso não faz sentido porque o Pai nunca morreu e não foi ressuscitado. Aí quebra ali a base de interpretação. A regra de interpretação ela se desmorona. Porque Não, uma é que regra assim, de eu não interpretação, concordei com Augusto, essa é ideia. assim, cara, ó. Ah, Se Deus, se Jesus, se aquilo que o Pai é, Jesus também é, aquilo que Jesus é, o Pai também tem que ser. É mais ou depende. menos por aí. Depende. Porque o Não filho assumiu uma depende. Se natureza são humana. dois iguais, Não, é que assim, o filho assumiu uma natureza humana. Então, assim, o que pertence à natureza humana de Jesus, o pai não vai ter. Isso aí é claro. não, é o A Jesus questão é a Deus. seguinte. Tô A falando questão do é a Jesus seguinte. Deus. Não, Jesus é Deus, mas a parte que se refere à natureza humana de Jesus ao ele assumir, por exemplo, Cristo. O pai não é Cristo. Esse título pertence a Jesus ao assumir a forma humana. Beleza. A questão é a seguinte. Eu não concordei com essa ideia de que o pai é o primeiro e último porque ele é imutável, ou porque além dele não há Deus, ou porque ele é o Senhor, né, o tetagrama. Não concordei com isso. Eu só trouxe essa ideia que não para falar essa sua ideia que não faz sentido. Entendeu? Não é uma explicação. Primeiro e o último é um título que remete à eternidade. Não é uma explicação. O pai não é o primeiro e o último porque além dele não há Deus. O pai não é o primeiro e o último porque ele é imutável. O pai não é o primeiro e o último porque ele é o Senhor. O pai ele é o primeiro e o último porque ele é eterno, sem início e sem fim. Porque ele é o que deu início a tudo e tudo é por ele, é para ele. Essa é a ideia. Ele deu início a tudo e tudo é para ele. Ou seja, ele é o início e o fim de tudo. Alfa, que é o início, ômega, o fim de tudo. O primeiro, porque é o início, e o derradeiro, porque é o fim de tudo. Tudo remete à eternidade. Entendeu? Não é um título que se define pelo seu contexto. Bom, nessa parte eu concordo plenamente contigo. A questão é botar Jesus dentro desse quadrado aí. Mas por quê, Adriano? Por quê? Olha aqui, vamos lá, Adriano. Eu expliquei aqui 18, não tem nada a ver dele ser o primeiro e o último porque ele morreu e voltou a viver. Até porque, se fosse assim, estaria assim, eu sou o primeiro e o último porque eu estive morto e voltei a viver. Apocalipse 17 e 18 não traz uma oração, algo que dá causa. Por exemplo, uma oração igual tem em Colossenses 1, 15 e 16. Né? O que tem lá? Jesus, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. E embaixo vai ter o quê? Uma oração subordinada causal. Que dá o quê? Que significa? Que dá causa. Então, qual que é a causa de Jesus ser o primogênito de toda a criação? Porque por meio dele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra. Tá vendo? Tem uma causa. Tem uma causa. Agora para Jesus não tem causa. Aqui no versículo 18. Deveria estar assim, eu sou o primeiro e o último, porque eu morri e voltei a viver. Deveria estar assim. Mas não está assim. Você consegue mostrar dentro da Bíblia Jesus sendo o primeiro e o último, onde não se fale sobre morte e ressurreição? Morte e voltar a viver? Consigo. Vamos ver se tem. Porque eu não sei quantas vezes esse título aparece.
O pessoal subiu ali, ó. Daniel, Teles, Aqui. Aquiles. Ah, é que você não vai concordar, né? Mas beleza. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 22:13, ali é Jesus? Ali é Jesus, sem dúvida. Cara, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Eu sou honesto comigo mesmo, tá? Biblicamente também eu sou muito honesto. Que assim, Apocalipse 1:8 não dá pra ser Jesus, minha opinião, tá? Respeito Por que não? discorda. Peraí, mas por que não? Por causa do contexto, né? Porque ali tá falando que é o pai. Apocalipse 21:6, pra mim, é discutível. É discutível. Mas é o pai pra mim, tá? Eu nunca li esse texto, eu nunca peguei pra ler e falar, deve ser Jesus. Nunca peguei pra ver assim, pra tentar dissertar se ali é Jesus ou o pai. Nunca peguei. Agora, Apocalipse 22:12 e 13 é impossível, cara, não ser Jesus. É impossível. Impossível. É literalmente assim, ser desonesto mesmo com o texto. Porque não tem como, tá? Não tem como ali não ser Jesus. Desculpa, mas é ser desonesto. Então vamos lá. Em Apocalipse 22:13 aparece o título Alfa e o Ômega, que você já concordou que ali é para o Pai. O primeiro e o último, né, que é um título que é dado tanto para o Pai quanto para o Filho, em contextos diferentes. E o princípio e o fim. Onde é que tem um texto que diz que esse título aqui, princípio e o fim, é dado para Jesus? Porque eu só vejo para o Pai também. Ô, Mas Adriano, o primeiro e o último é o princípio, fim e alfa e ômega. Adriano, tipo assim, no versículo Apocalipse 22:13 ali, você concorda ali que está falando do Pai, correto? Correto. E no versículo 12, quem está falando é o Pai também? No versículo Correto. 12, que ele diz bem assim: Eis que venho em breve, estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Quando você avança um pouquinho, Adriano, para o versículo 20, vai falar: aquele que atesta essas coisas diz, sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. Então quem em breve vem é o Pai ou o Filho aqui em Apocalipse 22:20? É porque assim, Pode falar. Apocalipse 22:12 refuta essa ideia de que aqui é o Pai. Porque é o seguinte, Adriano, você pode pegar no Apocalipse inteiro. Pega no Apocalipse inteiro. Pode ver, eu te dou tempo assim, eu te dou 20 minutos pra você ler o Apocalipse inteiro. A frase eis que cedo venho, no Apocalipse inteiro, cara, inteiro, é Jesus falando. Você pode pegar no Apocalipse inteiro, Adriano, inteiro. A frase eis que cedo venho é apenas de Jesus Cristo. Não tem outra pessoa falando. Eis que cedo venho. Pega aí, Apocalipse 3:11. Lá fala, eis que cedo venho, guarda os que tem para que não tome a tua coroa. É Jesus falando, porque em seguida ele vai falar, eu farei coluna no templo do meu Deus. É Jesus falando. Apocalipse 22:20. Certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. E Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Sempre quem fala essa palavra, bem-aventurado, é Jesus. É Jesus, bem-aventurado. Sempre quem fala esse negócio é Jesus Cristo. É tipo a frase dele, é igual aquele, em verdade vos digo. É sempre Jesus que fala. Bem-aventurado, é sempre Jesus quem fala. Eis que cedo venho, é sempre Jesus quem fala. Além de outra questão. Apocalipse 2, versículo 24, vai dizer assim, eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de acordo com as vossas obras. É Jesus quem vai retribuir. Apocalipse 22:12 vai dizer assim, eis que cedo venho, e o meu garladão está comigo, ou seja, o garladão de Jesus. Né? Jesus ele não recebeu um garladão? Jesus ele recebe um garladão, por quê? Porque ele morreu, né, por nós, subiu aos céus e recebe um garladão também. Né? Então assim, e o meu garladão está comigo, para dar a cada um de acordo com as suas obras. Então, além dele receber um galardão pelo que ele fez por nós, ele vai retribuir a cada um de acordo com as nossas obras. Apocalipse 2, versículo 24, é Jesus falando também. Pode falar aí.
Comenta do ex Então, que você do venho, tá? a questão é o seguinte: vocês colocam aí sendo Jesus Cristo porque ele só fala de vir. Só que na Bíblia também fala que Jeová vem. Obviamente, não quer dizer que ele vai vir como Jesus Cristo vem. O vir aí tem alguns sentidos. Por exemplo, Jesus é quem vai realmente vir literalmente, só que Jeová não. Só que quando a gente olha para esse ato, é Jeová que está trazendo a solução para a terra por meio de Jesus Cristo. Então é Jeová que está vindo, embora Jesus não seja Jeová. Tem um argumento aqui interessante de um professor universitário chamado William Barclay. Sobre esse versículo, ele escreveu assim, ó, abre aspas. Pelo visto, os fatos não foram escritos seguindo uma ordem, e é muito difícil ter certeza de quem é que está falando. Então esse cara, que obviamente não é testemunho de Jeová, ele falou sobre isso. Ele falou na Revelação de João, volume 2, edição revisada, página 223. Então ele assume que tem uma certa discussão. Para nós, testemunho de Jeová, nós temos certeza que aqui não é Jesus Cristo, porque os principais termos, os títulos que são usados nesse texto, eles são dados inicialmente ao Pai. E alguns aqui, como é o caso do primeiro e último, é dado para Jesus unicamente no contexto de ressurreição. Terminou? Beleza. Você não comentou a frase esquecido vem que é um epíteto de Jesus. Adriano, não tem como você correr disso. Até porque a própria TNM aplica esse texto a Jesus. A própria TNM. Você pode pegar, vai lá, eu não sei se você está aí na física ou no PC, ou no celular. Pode pegar Apocalipse 2, versículo 24 ou 23, eu não me lembro. É um desses dois. Né? Tá lá. Aí no finalzinho do versículo tá lá a letrinha B. Você clica na letrinha B, vai dar direto para Apocalipse 22, 12. Fala aí, mestre Teles. Oi. Pode falar, você quer falar alguma coisa, comentar sobre o tema? Por enquanto não. Então beleza. Só tô vendo quem que é o William Barclay aqui. Que dependendo da pessoa, né? Barclay, um teólogo, ministro, professor escocês. No Testamento. Eu sei de onde você pegou esse texto aí, viu, Adriano? Da TNM na explicação do versículo de Apocalipse 22, 12, né? Já sei de onde você pegou esse texto aí. Se puder me falar a obra, por favor, que eu vou atrás dessa obra aqui também. Né? Qual obra que ele falou isso? Tá bem aí, ó. Clica no link, no joguinho da velha que tem do lado da citação, vai mostrar a fonte lá embaixo, inclusive a página. Pera aí, então. É que aqui eu não tenho. Se você puder falar a obra aí, vai ajudar. Você não tá no site? Não, é que eu tô no PC. O que você quer tá no meu celular, não dá pra mim sair da live. Em inglês, A Revelação de João, volume 2, edição revisada, página 223. Tá, beleza. Eu vou procurando aqui, mas eu gostaria muito que você comentasse sobre o que eu falei. Sobre a frase que só Jesus fala. Porque essa frase esquecido vem, você pode falar que o Pai vem. Eu não concordo, beleza? Eu não concordo. Mas você pode falar isso, mas o único que vem e fala a frase eis que cedo venho é só Jesus. Você não vai encontrar para nenhum outra pessoa. Você não vai encontrar. Mas a questão de vir. Mas na verdade eu não sei de onde que vocês tiraram o cedo aí, que o sentido é que ele vem depressa, né? Não, Isaías 40:10. Ali não é Jesus. E está dizendo que é ele que vai vir também. Tá, beleza. Mas lá fala, venho depressa? Não, no texto grego também não tem essa de... você está querendo engessar a frase. Como se fosse um jargão de Jesus. Como se fosse um jargão de Jesus. Você aplica esse texto aqui, não é pelo caso do depressa ou do cedo, e sim pelo fato de vir.
e quem vem é Jesus. Calma aí. É a mesma interpretação que vocês usam em em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Como tem ali que aquele que é, que era e que vem, então é Jesus, não sei o que, não sei o que. Mas Aí o esse- versículo 4 calma aí. derruba o argumento. Mas Então, o esse fato de aquele que vir, era... só para você Calma aí. entender, ó, o fato Não, de ter o verbo vir aí, ou veio, nada implica que é diretamente Jesus, porque o verbo também é aplicado para Jeová em Isaías 40, versículo 10. Não, Eis calma que aí. o próprio Senhor Jeová virá, mesmo com alguém forte, Calma e aí. seu braço governará por ele. Então, o verbo vir também está sendo aplicado ao Pai. Não, sim, mas não é isso que o texto está falando aqui, Adriano. Calma aí, deixa eu pegar só esse texto. Você falou que no Olha, grego. como que não é? Se eu estou lendo o texto. Peraí. Essa frase, venho, demora, venho sem demora, ou eis que presto venho, é só. Adriano, você não tá entendendo? É só Jesus que fala isso aqui, cara. Onde? Cara, você vai no Apocalipse inteiro aí. Vê se o pai fala eis que cedo venho. Ou venho depressa. Então, né? Você está dizendo, você está inferindo que o texto aqui é Jesus. Eu E não tá tô dizendo que inferindo, só não. ele falou essa frase. É o Primeiro, Apocalipse você tem. inteiro. É o Apocalipse inteiro. Eu não tô inferindo nada. E só tem esse texto aqui. A questão é que você está partindo da premissa que foi Jesus que falou, e como só tem uma única vez, então só Jesus falou. Não Então tem você uma tem que única provar que vez. foi Jesus que falou. São 3 vezes que ele fala. Apocalipse. Eu trouxe as vezes que ele falou. Apocalipse 22, 20. É a mesma frase. Apocalipse 22, 20. Eis que cedo venho. Apocalipse 3, 11. Eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado é o que guarda as profecias desse livro. Quem fala isso é sempre Jesus, cara. Essa frase, bem-aventurado, em verdade vos digo, é sempre Jesus quem fala. Não, mas isso não é jargão, não. Lógico que é. Não, Lógico que é. porque Só você me apresentar o pai falando. Eis que cedo venho, bem-aventurado. Mas você esqueceu que aquilo que Cristo fala é o que o Pai mandou ele falar, né? Cara, para aí, né? Aí não, pô. Não vem com essa, que Jesus Cristo disse, eu não falo nada de minha própria iniciativa. Eu só falo o que o Pai mandou eu falar. Tá, mas isso lá na terra, né? O local faz diferença. Tanto faz. Mesmo que o pai mande ele falar, o pai não fala eis que cedo venho. O pai não fala essa frase. Nunca falou. É isso Você trouxe um significado. É Você tipo um trouxe um epíteto. Sabe o significado. que é epíteto? Epíteto. Eu sei, é uma referência, eu sei. A questão é que é o seguinte, você disse, o Pai é alfa e ômega porque ele é o começo e o fim de tudo. Aí por isso que ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Jesus é primeiro e último de quê? Porque ele é o princípio e fim de tudo também. Me mostra na prática isso. Ele é princípio de quê? Ele começou o quê? Adriano, o que ele começou? A gente discutiu isso. Você quer que eu te mostre o que foi que ele começou? Olha aqui, a gente discutiu isso ontem. Peraí que meu bagulho desligou. A gente discutiu isso ontem, não, anteontem, né? De se Jesus é criado ou não. Eu mostrei pra você que ele não é. O que ele começa? Ele começa a criação do Pai. Por quê, Adriano? Jesus, né? Ele é o Logos, né? O que é o Logos? Até para a cultura judaica, tá? Na cultura judaica, o Logos é o que inicia tudo. É por meio do qual Deus faz tudo. É a Torá, Logos, a Torá, a palavra, a Menra, a Melta. É o que inicia tudo, a criação de Deus. Entendeu? Então ele inicia a criação de Deus. Jesus, ele é o princípio da criação de Deus. Porque ele é o pelo qual começa tudo. 1 Coríntios 8, versículo 6. 1 Coríntios 8, versículo 6. Vai dizer assim... Para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, ou que todas as coisas procedem, e nós por Ele. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas. Então fala o seguinte, tudo que procede de Deus Pai, como eu trouxe naquele dia, tudo que procede de Deus Pai é por meio de Jesus que vem a existir. João 1, versículo 3. Tudo que foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito por quem? Pelo Pai. Nada do que foi feito pelo Pai teria sido feito.
Não Então, tem o verbo teria. Não tem. É inferência sua. Não, nada do que foi feito teria sido feito. Nada do que foi feito se fez. Não tem o teria sido feito como sendo uma impossibilidade. É inferência sua no texto. Pera aí, vamos lá então. O texto de João 3 não incapacita o pai de fazer qualquer coisa sem a ausência de Jesus. É a mesma coisa que olha você aqui. dizer assim, nenhum judeu lá no Egito foi libertado do Egito se não for por meio de Moisés. Não faz sentido, né? Então, não coloca no texto que não tem. João 1,3 não torna o pai um ser incapaz de fazer alguma Não tô coisa. falando que ele é um ser incapaz. Eu só tô falando Assim, que se você diz que o pai teria- não teria feito nada se não fosse Jesus Cristo, como se ele fosse um inútil, incompetente e não fosse onipotente em si mesmo. Calma aí, pô. Ó, Entendimento completamente errado de vocês. todas João as coisas foram... 1,3 não torna o pai incompetente. O Augusto, muito pelo Peraí. contrário. A ideia não é incapacitação do pai. Mas o texto Pois é. claro, não, calma, o texto é claro e objetivo. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito. Sim. A ideia não é que Por meio incapacidade dele. do pai, mas o texto é claríssimo que ele é o agente intermediário. Então ele é o agente Exato. da criação junto com o pai. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ué, É verdade, Teres. Não, calma, rapidinho, calma. Então qual é o problema? Não é a incapacidade do pai. A ideia não é essa. Exatamente. Mas a ideia é que a clareza do... Exaltar Cristo. A ideia é que a clareza do texto é o texto que diz, é só ler o texto. É um texto auto-interpretativo. Mas aí tem que ver, Teles, se tá bem traduzido, né? Porque Tudo tu foi sabe que feito. no grego lá... Eu tô com dois textos em grego aqui, eu tenho números léxicos aqui, sabe linguística. Pois abre pra nós o texto grego aí. Vamos Adriano. pegar esses materiais, por Ei. exemplo, você diz aí, você está argumentando até agora com o Augusto, que os textos que falam sobre que Jesus é o alfa e ômega são somente textos que, no contexto imediato, está falando da sua morte e ressurreição. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Apocalipse 22:13, Apocalipse 21:6, que é muito mal interpretado pelas testemunhas de Jeová, que diz que é a pessoa do Pai ali, que não é. E aí, ó, por exemplo, o Dr. H. Stein não é um cristão, não é um trinitário, mas aqui, ó, se você for ler essa obra, ali é a pessoa de Cristo. Se você for pegar o léxico de domínios semânticos de Jim Leider e Johannes Lund, é a mesma coisa, né? Então, assim, são os léxicos, são obras não de trinitários e cristãos, que ao ler o texto e não ser o negacionista, né, vai entender de forma clara e muito objetiva e simples que tanto a Apocalipse 22:13 não é a pessoa do Pai, é Jesus. Então nós temos dois textos onde o próprio Jesus disse que era o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o contexto imediato não está falando sobre a sua morte e ressurreição, mas sim a sua autoexistência, a sua preexistência. É isso aí. Aí Deixa eu... é sempre aquela pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta pro Adriano. Ô, Aí é Adriano, sempre aquela pergunta que- quem Não, vem não, primeiro, peraí. Adriano? Rapidinho. Quem aí é que sempre foi aquela- criado primeiro, Adriano? O tempo ou Jesus? Responde essa pra mim. Jesus. Filha. Olha, Então eu quer tenho dizer falado que dela. o que vem antes do tempo é o quê? Nada. Como é que algo antes do tempo tem tempo? Não tem início de tempo, meu cara. Nada. Calma aí. Como eu tinha falado naquela live, como eu trouxe aqui, o tempo ele se inicia através da matéria, né? Através do início do universo material. E eu provei para você que os anjos foram inseridos nesse contexto. Gênesis 1. Mas não vamos entrar nesse mérito. A questão é João 3. Tá falando assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de quem? Do Logos. E sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito por quem? Nada do que foi feito pelo Pai foi feito sem o Logos. Não. Por Jesus. Ué, então foi Jesus que fez, então? Sim, claro. Ah, então beleza. Então Jesus criou, pô. Não. Pera, olha o jogo de palavra. Fazer é uma coisa. Eu vou argumentar aqui em cima do que o Teles falou. No texto grego, tem a preposição diautou, que é justamente quando o Teles falou que Jesus é instrumento, e instrumento não é dom da ação.
Opa, instrumento não é dono da ação? Não, não é. Como que não? Maximiza minha tela aí, Como que instrumento, como que não instrumento é praticação? Aí você tá confundindo agente instrumental com agente, um agente instrumental, né? Agente locativo. Porque Nada assim, a ver. o Adriano, Não tem nada locativo Claro no que tem a texto, ver. Teles. Claro que tem a ver. Tem não. o Teles, o Adriano, não, poderia isso aqui falar sobre não é isso. pelo pai não, tá? Não é pelo pai não. Aqui fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então foram feitas por quem? Foram feitas pelo pai, por intermédio do Logos, e sem o Logos, nada do que foi feito pelo pai se faria. Não é. Augusto, não é maximiza minha tela aí, só pra Logos me aqui. mostrar uma coisa aqui pra vocês. Calma aí. Então assim, Aqui, Teles, ó. Olha aqui, ó. não vai Isso aqui ficar. não é material. Peraí. Isso aí não é material TJ, não, viu? É o dicionário bíblico produzido por John L. Mackenzie, que é um erudito católico. Ele não é católico, tá? Isso aí é mentira. Isso é verdade. Esse cara não é católico, tá? Esse cara não é católico. O fato é, o que ele está dizendo aí? O que essa obra acadêmica está dizendo aí que Cristo é? Lê para nós aí. Nessas frases se Olha. revela a dimensão cósmica de Cristo no pensamento paulino. Em Colossenses 16, a expressão em Cristo indica Cristo como um instrumento do Pai na criação e na conservação do universo. Tá vendo como ele é instrumento? Ele é instrumento de quem? Do Pai. Tá bom, mas seria uma questão, ficaria até esquisito uma pessoa ser Peraí, ó. instrumento, né? Eu vou te mostrar um outro instrumento do Pai. Ele como agente, João- você tem um agente último, você tem um agente intermediário. E ele não tem volição no texto? Não, o fato é que o material acadêmico está dizendo que ele é instrumento. Meu amigo, Instrumento é instrumento. se ele é uma pessoa, se ele é um ser, né? Se ele é uma pessoa, se ele é um ser, ele não tem volição, ele não age. Por exemplo, eu posso fazer algo, um exemplo. Ninguém tá dizendo isso, cara. Rapidinho. Eu posso fazer algo através de uma tesoura. Eu posso fazer algo através de um cimento, construir uma casa. Eu posso Qual fazer algo analogia? usando... Calma, deixa eu falar. Eu posso fazer uma série de coisas usando muitos materiais. E essas coisas serem instrumentos de algo que eu irei fazer. Agora, quando você fala que fez algo através de uma pessoa, e você falar que essa pessoa não tem volição, não tem vontade, e que ela não age junto com essa outra pessoa, isso é um absurdo, pô. Isso é um erro gramatical crasso, simples. Eu concordo com você, Teres. É por isso que em nenhum momento eu falei o que você acabou de falar. Outra coisa, a sua analogia ela é completamente absurda porque você está comparando usar pessoa com usar tesoura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos fazer uma coisa, já que você Peraí, gente. Então, peraí, gente. Peraí, rapidinho. absurdo, eu vou usar aqui o Dr. Vincent Marvin, do nosso professor de grego, e aí vamos Meu Deus do céu. Ô, Adriano, peraí, estão falando umas coisas absurdas de você aqui, viu, cara? Tira uma print aí. Então, ó o que estão falando de você aqui, ó. Cuidado com quem vocês É só silenciar o cara. Senão Tira tua uma live print vai- aí, tua tira uma live print, vai- vê quem que é esse cara aí. Se tu deixar, tua live vai acabar caindo. Ele é removido em todas as lives que eu vou, porque ele fica com isso daí, e os caras removem pra não cair a live, entendeu? Tá, pronto. Já foi já. Você toma cuidado, viu, cara? Se falar uns negócios desse aí, você der processo, mano. Peraí. Então vamos lá, ó. O que a gente... Eu concordei com o Teles quando ali o texto de João 3 coloca Jesus como instrumento. O que faz Jesus ser o instrumental aí? É o diautor. É o mesmo que aparece em João 17 para Moisés. E Moisés é instrumento do Pai. Foi ele, Moisés, que deu a lei para a nação de Israel? Ou ele foi usado pelo Pai para transmitir essa lei? Quando Israel recebeu essa lei, ela entendia que era do próprio Moisés ou era de Deus? Obviamente de Deus. Do mesmo jeito, quando Jesus Cristo faz, ele está sendo usado por alguém para fazer. Esse alguém é o Pai. Tanto Jesus quanto o Pai, eles fazem. Mas somente Jeová cria sozinho. Ele não precisa da ajuda de Jesus para criar. É por isso, gente, ó, que vocês não vão encontrar
Jesus criando alguma coisa em Gênesis capítulo 1, onde é narrado ali a criação. Não tem Jesus ali. Não tem Tá, filho então de se, Deus se ali Jesus não criando. faz nada, não cria nada, Ele por que ele faz, diz, cara. destruam esse templo, eu reconstruirei outro em 3 dias? Meu Deus do céu. Não, mas calma aí, ó, vamos lá. Você diz que o filho faz. Ué? O filho faz. Cadê a Beleza. resposta? É? Calma aí, Ezequiel, calma aí. Ah, daí é filho ruim faz, demais, pô. o Daí filho- não dá, o filho daí é um não dá. fazedor. Ele faz pergunta, a gente tem que responder. Aí a gente faz pra ele e não responde. Não, calma aí, calma, gente. E outra Sem coisa, briga. esse negócio do tempo ele deu um tiro no pé, tá? Porque antes do tempo, o que estava em evidência é a eternidade. Alguém que vem antes do tempo, isso já implica em esse alguém antes do tempo ser eterno. Porque não tem tempo. Simples assim. Isso é lógico. Se Jesus ele é antes do tempo, ele é eterno. Simples. Que isso, Aquiles? Muta aí, pô. Vamos lá. Ó, Jesus, ele é o fazedor, de acordo com Gênesis 1:3. Gênesis 1:3. João 3, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Intermédio de quem? Intermédio do Logos. Todas as coisas. Aqui não é algumas coisas. Não é poucas coisas. Não é só tantinho de coisa. Não, é todas. É toda, gente. Não tem como você não ser... Então, assim, todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. E sem o Logos, nada do que foi feito por quem? Nada do que foi feito pelo Pai se faria. Se fez. Nada do que foi feito pelo Pai se fez. Nada. Não tem como Logos ser criado. Não tem como Logos não ter sido o início de tudo junto do Pai. Não tem como. É impossível. Início de tudo, junto do Pai, sim. Início de tudo, sendo ou no mesmo patamar que o Pai, não. Eu não tô trazendo patamar. Tá? Mas ele estava junto, obviamente. A Bíblia mostra que antes existia eu creio que é do mesmo patamar. Mas não é isso que eu tô trazendo aqui. O que eu tô trazendo é o seguinte. Jesus é o início de tudo. Jesus é o início de tudo junto do Pai. Porque nada do que foi feito pelo Pai se faria sem o Logos, se fez sem o Logos. Nada. Você sabe o que você tem que fazer para colocar Jesus criado aqui? Você sabe como é que você teria que fazer? Como é que deveria estar aqui? Deveria estar aqui. E sem o Logos, né? Peraí, vamos trazer uma ideia aqui. No princípio, criou Deus o Logos. No princípio, criou Deus o Logos. Então, no princípio, o Logos foi criado. No princípio, o Logos foi criado. Aí ele estava com Deus. E o Logos era um deusinho. E o Logos não, era um Augusto, deusinho. não estaria ele foi assim. criado para estar no princípio. No princípio não denota criação, ali denota estado. Estado. Qual estado Cristo estava? Em estado Deus. de Logos. Sim. Meu Deus. Entendeu? Ô, Adriano, não tem como ele ser criado. Porque o texto não diz que ele é criado no princípio. Do Pai. O texto somente revela qual estado dele era no princípio. Nem Testemunho de Jeová diz que ele foi criado no princípio. Vocês nem sabem a nossa crença. Então é o seguinte, você naquele dia você falou para nós e eu provei que não tem como, é impossível. O quê? Aqui estavam os anjos aqui. João 1 e Gênesis 1, os anjos já estavam criados. Não tem condição um negócio desse, tá? Então aqui não tem como você falar que os anjos já estavam lá. Então é o seguinte, aqui também não havia criado os céus. Em João 1, João 1, ele narra a criação dos céus e de tudo em seguida, né? Gênesis 1, ele também faz isso, a criação dos céus e tudo em seguida. Colossenses 1,16 também. Então não tem como você falar que é assim, partir da criação material. Tudo a partir da criação material. Não, é tudo de antes até da criação imaterial. Tá? Imaterial. Espiritual. Porque João 1, Gênesis 1 e Colossenses 1,16 é o mesmo texto. É a mesma coisa. Não são céus diferentes, não são lugares diferentes. É o início da criação.
E tudo começa sendo Jesus criado, como diz no versículo 15, que você está ignorando, em Apocalipse 3,14. Mas como que Jesus é criado se nada do que foi feito pelo Pai se fez sem o Logos? Tudo que se é criado, presta atenção, tudo que se é criado, não tô falando de fazer, estou falando de criação. Apocalipse 3,14 não tem um verbo Criar fazer são duas ali. coisas distintas. Claro que não. Lá tem criação. Jesus é o princípio do ato criativo de Deus. Quando Jeová, o pai de Jesus, começa a criar, a primeira coisa que ele cria é o seu filho. E a partir daí, viu, Ezequiel, é que passa a existir a contagem do tempo. Porque Jesus passando a existir, quando foi que Cristo passou a existir? Está aqui, ó. Nós, testemunhos de Jeová, nós não dizemos e não ensinamos para ninguém que Jesus foi criado no princípio. Vocês nunca ouviram isso de testemunho de Jeová nenhum. A nossa crença está aqui, ó, Malaquias 5:2. Aliás, Miqueias 5:2. Quando que Cristo foi criado? Quando? Não é onde, é quando. Miqueias 5:2. E você, ó Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de você sairá aquele que é governante em Israel, ou seja, o Messias, né? O Messias sairia de Belém Efrata, beleza. Aí na parte final diz, cuja origem, ou seja, a origem do Messias, vem dos tempos antigos, dos dias da antiguidade. Então, o Messias teve uma origem anterior, e essa origem é nos dias da antiguidade. Não é no princípio. É num período de tempo que antecede... Não, é antiguidade porque a palavra usada aí é Olam. E Olam não é eternidade. É um período anterior ao princípio. Jesus tem origem, e aí vocês vão ter que bater a cabeça para dizer que origem não é origem, né? Ou saídas, ou ponto de partida, ou começo, ou início de um ato, é nos tempos antigos. Então Jesus, o Messias, ele teve uma origem. Quando? Nos tempos antigos, nos dias da antiguidade, quando não se existia contagem de tempo. Depois que Jesus tem origem, aqui é o Jesus sendo Deus, passa a existir a contagem do tempo. Aí existe a contagem de tempo antes de Cristo existir e a contagem de tempo depois que Cristo passa a existir. Entendeu, Ezequiel? É nisso daí que o tempo, não é que o tempo foi criado, o tempo passou a ser contado. E tem um marco divisor aí que é a origem de Cristo. Então Jesus é originado não no princípio, viu, Augusto? É nos dias da antiguidade. Tá bom. Não. Pode falar, Ezequiel, pode falar. Não, o tempo não é eterno. Não, o tempo não é eterno. Não é esse negócio que o tempo começa a ser contado e tal. Existe algo chamado expansão do espaço, tá? O espaço hoje ele continua em expansão, tá? Então o espaço está continuamente atrelado ao tempo e o tempo ao espaço. Como o espaço-tempo ele está em expansão, logo há um momento onde esse espaço-tempo ele tem um pontapé inicial. O tempo ele tem início, o tempo ele tem fim. Mas isso aí assim como na eternidade passada não existia tempo, na eternidade futura não haverá também. Exatamente. Não haverá também o tempo. Então, Bíblia... Cristo é antes desse tempo. Cristo ele é antes desse pontapé inicial. Logo, se ele é antes desse pontapé inicial, ele é eterno. E eterno é o quê? Nunca foi criado. Não necessariamente. Peraí, existe algo que é eterno que foi criado? Sim. Peraí. Me prove. A vida humana. A vida humana de Adão, antes dele pecar, era eterna. Se ele não tivesse morrido, né? Aliás, se ele não tivesse pecado, ele lá hoje estaria vivendo. E a vida humana foi criada. E aí? Ai, Jesus. Não, Ezequiel, isso aí não é argumento não, cara. Deboche não é argumento. Tu que tá trazendo um conceito filosófico e não tá sequer conseguindo defender tua tese. Augusto. Meu Deus, cara. O homem... Peraí, mas o homem tem a eternidade em si mesmo? Porque Jesus falou assim, ó, eu sou a vida. Jesus fala, eu sou a vida. O homem tem a vida e a eternidade em si mesmo?
Ou o homem recebe a eternidade? Vamos pro conceito filosófico da eternidade, então. Vamos entrar de cabeça nisso aí. O homem, ele recebe a eternidade. Uhum. E Jesus recebeu Recebe. a eternidade também? Recebeu. Recebeu. Você quer ouvir ele Tu falando entendeu minha isso? pergunta? A Claro. diferença é que o homem recebe a eternidade, enquanto Cristo tem a vida em si mesmo. E aí, como é que mas tu sai Jesus dessa? ele recebeu vida em si mesmo. Jesus recebeu vida em si mesmo. Não, ele A não questão é que recebeu, ele ele tem a vida em recebeu. si mesmo. Eu vou te mostrar um texto aqui que vai provar que você está errado. Tá com a Bíblia aí, Ezequiel? Não, não tô. Augusto, você pode me dar um tempinho, tá? Vou aguardar aqui. E aí, Augusto? Lê para nós aí esse texto para Ezequiel. Vamos ver se Jesus sempre teve vida em si mesmo ou se ele recebeu vida em si mesmo. O texto é João 5:26. Aqui, Ezequiel, ó. João 5:26. Até porque um ser que tem vida em si mesmo, ele não morre, né? Não faz sentido ele morrer. João 5:26. Jesus morreu na diz assim, carne, porém era vivificado no espírito. Diz assim, pelo ó. amor de Deus. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então Jesus tem vida em si mesmo? Tem, claro que tem. Só que foi dada a ele. Ele vai viver eternamente para frente? Eternidade para frente? Vai, com certeza. Por quê? Porque o Pai deu esse tipo de vida para ele. Calma Não aí. é porque ele sempre teve. Essa É porque o Pai... essa vida aí não é vida a partir da frente, assim, não é depois que Jesus se encarnou, isso aí é antes. Né? Isso aí fala da geração Exatamente. do filho, não tem nada a ver. Fala, mestre Pois é. Pérez.